Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma maquiando cliente, dessa vez uma maquiagem azul com um toque de rosa. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei, se inscreve aqui no canal e bora conferir. Comecei ali limpando toda a pele dela com um tônico, tá? Uso esse tônico da Panvel. Depois eu vou hidratar com o hidratante da Nivea Soft. Eu hidrato sempre com um pincel em todo o rosto dela. Depois eu vou usar o Oil Shine da Thalita Barrichello, que ele é um óleo hidratante, mas ele não fica com a textura oleosa na pele, tá? Fica uma sensação bem sequinha. Eu consigo usar na minha pele, que é oleosa. E eu concentro esse olhinho mais ali na parte da olheira, tá? Na olheira e na pálpebra, porque ele promete ser resistente à lágrima, tá? Então eu aproveito esse combo dele e já hidrato mais ali. Molhei o rosto dela, deixei secar ali, molhei com a bruma da Make More. E de base eu misturei essas duas bases. A da Fuera na cor 102 e a da Revlon na 150. Eu não costumo usar muito essa da Fuera em cliente por causa da questão da durabilidade, tá? Eu vou fazer um vídeo falando mais das bases que eu tenho aqui, mas eu tô usando mais em modelo e em mim pra usar elas, né? Então eu apliquei ali em todo o rosto dela e dei acabamento com a esponjinha. Como ficou levemente mais escura essa base, porque ela é bem branquinha, eu vou iluminar bem com o corretivo Snow da Maquiê, tá? Iluminei com um pincel de base mesmo, ali em toda a área de iluminação e centro do rosto dela, tá? E aí venho dando acabamento com a mesma esponja. Eu sempre dou preferência para dar acabamento primeiro na parte central ali do rosto, onde geralmente a gente aplica menos produto, né? Na parte da olheira, como é um pouquinho mais grosso de produto, eu deixo para dar acabamento depois, porque demora um pouquinho mais para secar. Vou fazer um contorno dela, dessa vez estou fazendo com um contorno líquido, né, um corretivo líquido. Esse é um tom mais escuro da Natura Aquarela, da versão antiga, tá? Não é a versão nova da Natura Aquarela. E eu peguei um pouco esse corretivo, apliquei ali na minha mão e vou ir dando batidinhas com um pincelzinho de blush, tá? Ele é um pincel de cerda natural mesmo. Eu costumo fazer o contorno cremoso com o corretivo da Maquiê, mas dessa vez eu queria fazer um pouquinho diferente e fiz com o líquido, tá? E dá certo também. Mesmo esqueminha ali, só que com o corretivo líquido tem que ser um pouquinho mais rápido, porque ele seca, né? O corretivo cremoso, ele demora um pouquinho mais para secar, então, na minha opinião, é um pouquinho mais fácil de trabalhar, mas dá certo também, ó. Só ir dando batidinhas ali e deixando bem esfumadinho. Deixei aparecendo bem ali para vocês terem noção de como funciona, tá? Eu não quis cortar muito essa parte. Fiz na lateral ali do rosto dela, dei um pouquinho de acabamento com a esponjinha nas bordinhas depois, e fiz no nariz também esse mesmo contorno, tá? Com o corretivo líquido, só não mostrei ali eu finalizando ele. Peguei esse blush da Revolution, que ele é um blush iluminador, e eu quis tentar usar ele como iluminador só, mas não deu muito certo, tá? Eu acho ele muito bonito, ele deixa uns brilhinhos rosadinhos, mas como iluminador, ele não brilhou tanto como eu queria, tá? Então eu comecei ali com ele, e aí depois por cima eu apliquei esse pigmento da Make More, que é o Constelação Lira, tá? Aí sim brilhou bastante como eu queria. Tô aplicando ali o pigmento com um pincel de iluminador mesmo, tá? Dando batidinhas para deixar ele bem esfumadinho. Molhei de novo com a bruma e deixo secar, e aí vou começar a selar a pele dela. Selei toda a pele dela, evitando aonde eu apliquei o contorno escuro só. E aí, pro contorno escuro, eu vou selar com esse pó da Playboy, tá? Porque eu sempre uso aquele pó de contorno da Poá e eu não queria usar ele de novo, então usei esse pó. Ele é um pó de pele, só que é um tom mais escuro, tá? Contornei ali. E agora eu vou começar a tirar o excesso de pó translúcido e aplicar um pouco desse pó, que ele é um pó da NYX, tá? Ele é um pó de acabamento. Então, eu vou dando batidinhas assim e depois eu vou esfumar toda a pele dela. Pro blush, eu misturei esses dois tons de sombra da paleta da Jaclyn Hill. Como eu não tenho blush assim mais rosinha cintilante, então eu misturei essas duas sombras, tá? E dá certo igual, tá? Façam suas adaptações aí. Vou começar o olho dela iluminando abaixo da sobrancelha com esses dois tons ali. Como vocês viram, eu já comecei com a sobrancelha dela feita, né? E aí iluminei primeiro e agora eu vou tirar o excesso ali que ficou de corretivo, porque eu não tinha selado com a esponja. E aí vou selar um pouquinho de leve, tá? Não vou usar o Eden dessa vez pra fazer como primer, mas vou dar uma seladinha de leve com o pó e vou deixar um excesso de pó abaixo dos olhos dela. Porque como nós vamos usar sombra colorida, é muito fácil de manchar, né? Então eu vou deixar um excessinho de pó ali. Tô usando esse lápis, que é o lápis Mega Impact do Avon, na cor azul marinho. Vou fazer ali a base do esfumado, porque se eu usasse só a sombra azul, não ia ficar tão pigmentado e tão intenso esse azul, tá? Então eu gosto de começar assim.
O pincelzinho que eu tô usando para esfumar esse lápis é o pincel A26 da Macrylan, que ele é um pincel pequenininho de esfumar e ele é mais preciso, sabe? Ele não é tão molengo. Então, eu esfumo bem esse lápis ali, tem que esfumar bem, porque esse lápis é um lápis em gel e ele seca rápido, então tem que ir esfumando rapidinho ali, sem deixar marcação, porque se tu deixar marcação e vir com a sombra em cima, vai ficar tudo marcado. Então, tenha paciência e vai esfumando ali. Apliquei o mesmo lápis na raiz dos cílios de baixo ali dela, esfumei com o pincelzinho da Macrylan e depois selei com a sombra azul da paleta da Catarine Hill, tá? O azul mais escuro. Selei ali primeiro, pode ver que eu tô dando pressionadinhos com o pincel para não ter risco de cair na pele dela, né? Pressionei ali. Depois eu venho com o 130 da DAI e esfumo as bordinhas, tá? Eu não peguei mais nada de sombra, porque como eu não queria misturar esse azul com outro tom de sombra, eu só vim com ele limpinho. Peguei o pincel 132 da DAI e eu vou começar a selar esse lápis com a sombra azul, tá? Como eu falei, até pode fazer só com a sombra azul, mas eu prefiro fazer uma base azul embaixo, tá? Pode ser com o Perfect Cut da Ana Paula Marçal, pode ser com a sombra Velvet da Bruna Tavares, o BT Velvet, né? Só que eu não tenho na cor azul, eu só tenho na cor preta, mas pode ser também. E ali, ó, conforme for caindo sombra azul, vai tirando e reaplicando o pó solto, porque senão vai ficar as marquinhas, né? Fica feio daí. Peguei um pincel limpo, tá? Esse é o 136 da DAI e eu tô esfumando só na bordinha desse azul, tá? Pra deixar ele mais unido com a pele. Não vai ficar totalmente unido, porque o azul não é um tom de pele como o marrom, né? Mas eu tenho que deixar bem esfumadinho ali as bordinhas também. Agora eu vou começar a aplicar os pigmentos. Eu tô primeiro fazendo uma base ali com Eden, tô aplicando com um pincel sintético, tá? Só aplicando ali só pra pigmentar bem, mas poderia ser corretivo também, tá? Mas eu quis usar o Eden. Apliquei ali e agora eu vou pegar esse pigmento rosa e prestem atenção como que eu vou aplicar os pigmentos, tá? Eu dou uma achatadinha desses pigmentos ali com a mão primeiro, porque se eu pegar o pincel do potinho e ir direto pro olho, vai cair em todo o rosto dela, porque é um pigmento bem soltinho, né? Então, eu dou uma achatadinha primeiro no pincel, depois eu aplico no olho dela. Venho com um pincelzinho limpo, pequenininho, estilo 132, e vou dar acabamento na bordinha desse rosa. E aí, depois eu vou aplicar o pigmento azul, tá? Poderia usar o mesmo tom de azul da paleta da Catarine Hill, mas eu queria usar esse pigmento, que ele é um pouquinho mais claro do que a sombra da sombra da Catarine. Acelerei aqui e me engasguei. E, ó, mesma coisa, ó, achato na minha mão primeiro e depois eu vou dando batidinhas, porque o risco de cair na pele é grande, tá? Então, tem que ter bastante calma. Quem quiser usar essa maquiagem opaca, assim, fica linda também, né? Ó, ali depois vai aparecer toda opaca, ó, pronta, fica linda também. Só fazer um delineado, colar cílios e fica lindo, mas eu quis colocar brilho, né? Então, eu apliquei a colinha da Nath Capello. Eu apliquei por partes esse glitter. Primeiro, eu apliquei ali mais no cantinho interno, e no cantinho interno dela, eu usei o glitter 22 da Bitarra, tá? Apliquei em cima do rosa. Depois, na sequência, eu apliquei o 106 da Bitarra também, que ele é um meio furta-cor, tá? Ele brilha meio verde ali. Dá pra ver no outro olho, né, que tá brilhando mais verde. Apliquei até metade do olho esse 106 da Bitarra. E por último, eu completei com um glitter da Bitarra também, um azul, que é na cor 219. Poderia ter aplicado só o azul em todo o olho e o clarinho no cantinho ali onde tá o rosa, mas eu quis fazer essa misturança de glitter, tá? Eu acho que ficou bem bonito. Com exceção do glitter que eu apliquei em cima do rosa, esses outros dois tons, eles são glitters grossos, tá? Então tem que ter bastante cuidado para deixar um acabamento bonito na bordinha desse esfumado, tá? Vindo com menos produto. Só vir com menos glitter, como a sombra tá escura, a transição fica bonita. Se a sombra tiver muito clarinha e o glitter for mais escuro, vai ficar marcado, tá? Tô aplicando ali na linha d'água dela a mesma misturinha que eu fiz no último vídeo de maquiando o cliente, que foi o pigmento com o Eden, tá? Apliquei ali na linha d'água dela esse rosa e vou fazer um delineado. Tô usando o delineador líquido da Nath Capello. Geralmente eu faço delineado com delineador em gel da Inglot, primeiro porque dura mais tempo e depois porque eu acho que fica mais pretinho, mas dessa vez eu queria algo mais prático e mais rápido. E como tem glitter grosso ali, sempre fica ruim de fazer o delineado, sabe? Fica travando o pincel. Então eu fiz direto com o líquido da Nath Capello, puxei um gatinho ali, não fiz um gatinho nem muito grande, nem muito pequeno, e apliquei cílios postiços nela. Tô aplicando o rímel ali na parte de baixo, na parte de cima eu já tinha aplicado.
E de batom, como a maquiagem já estava bem colorida, eu não quis aplicar muita cor, né? Então, eu apliquei o Gloss Brigitte da Bruna Tavares. Mas então foi essa maquiagem, espero que tenham gostado e até o próximo. Tchau!